Olá pessoal, aqui é Luiz Rezende do Xcode, sejam bem-vindos. Este é um vídeo para falar sobre Discovery com IA, mais especificamente transcrição de entrevistas utilizando inteligência artificial, utilizando uma ferramenta específica que é a Whisper da OpenAI. E nós podemos utilizar a transcrição de entrevistas, na verdade, transcrição de diálogos em qualquer situação. Pode ser um freelancer querendo levantar informações sobre uma reunião com o cliente para não deixar cair nenhum ponto importante. Pode ser uma reunião de alguém de uma empresa com um gestor traçando um plano de PDI para fazer uma análise de qual é o melhor plano e de repente utilizar IA para ajudar, dando suporte a esse plano de PDI. Mas aqui, nesse vídeo, nós vamos manter o foco na análise de entrevistas com usuários, como fazemos na etapa com Discovery. Então, nós vamos fazer entrevistas com usuários, nós gravamos essas entrevistas e é uma tarefa árdua fazermos a análise das entrevistas, né? São muitas informações. Em processos de testes, nós fazemos pelo menos 5, são entrevistas que levam aí 40 minutos, às vezes 1 hora. Então é um processo bastante árduo, porque você vai ter pelo menos 5 horas de áudio para fazer análise. E a IA pode nos ajudar muito automatizando esse processo, pode nos ajudar muito. Mas ela não responderá tudo de pronto, nós teremos que fazer um refino. Então vamos começar esse processo para mostrar para vocês como a ferramenta do Whisper pode ajudar a gente em etapas de Discovery. Para iniciar o nosso entendimento do Whisper, nós começamos no site da OpenAI. Então, quando abrir a openai.com, não é o ChatGPT, é o site da OpenAI. Aqui no canto superior direito você tem a ferramenta de login e você vai selecionar o segundo item, API Platform, API Platform, que é a plataforma de API. Você vai clicar, vai fazer o login. E a partir do momento que você faz o login, essa é a visão que você vai ter do dashboard. Aqui no dashboard, do lado esquerdo, você tem várias opções, né, em referência às soluções da OpenAI. Você vê que aqui na aba áudio, o terceiro item do menu, basicamente tem uma ferramenta em que você conversa em voz com um agente, mas não é isso que queremos. E tem aqui uma segunda opção de ferramenta que basicamente você escreve um texto e ele converte em áudio, de texto para áudio. Mas também não é isso que a gente quer. Então a ferramenta de transcrição ela não está necessariamente aberta para um fácil acesso, né? A gente precisa buscar em código. E um aviso, né, é que essa conversão de transcrição do áudio consome tokens. Então, você precisa ter um crédito, né, na sua ferramenta para você poder fazer essa conversão. E eu queria trazer à luz de como é barato você fazer essas transcrições. Porque aqui eu tenho, no dia 28, transcrição de 2 áudios, saiu 29 centavos de dólar. E aqui eu tenho a transcrição de um áudio longo, de uma entrevista, e saiu 400 de dólar. Então vai depender da duração do áudio, mas em 3 áudios de entrevista eu gastei 33 centos de dólar, que dá R$2. Então vai ter um custo, mas é um custo muito barato, né? Você pode entrar nas configurações da sua conta e configurar aí pelo menos 5 dólares base, e você vai gastar em cada áudio 400 de dólar, 10 centos de dólar. É muito barato, porque te ajuda a ter a transcrição em mãos e te ajuda a pagar barato. Um outro elemento que você vai precisar são as APIs, né? A partir do momento que você entra aqui embaixo de Usage, você tem as APIs, e é o segundo item aqui de Manage. O primeiro foi Usage, que a gente entrou para ver a quantidade de uso. Ele só dá um panorama do custo. Então a gente tem que ir na configuração da carteira para poder adicionar aí 5 dólares. E tem um segundo item, que são as chaves APIs, que a gente vai precisar de uma chave API para poder fazer a chamada para o ChatGPT fazer a conversão. Nós vamos utilizar a ferramenta Whisper, procurando ela especificamente
no OpenAI, você vai encontrar esse artigo aqui, que fala como ela funciona, como é feita essa parte de transcrição, com os encoders e os decoders, mas não explica pra gente como usar. Não tem explicando aqui quais códigos utilizar, como fazer uma chamada. Você tem que investigar um pouquinho como fazer esse uso, né? Mas nós vamos fazer agora na prática. Eu vou te ensinar a utilizar o Whisper passo a passo. A recomendação que eu tenho é que para você fazer um teste de fato, como utiliza tokens, é que você tenha algum dinheiro na sua conta do ChatGPT. Então você vai entrar na plataforma do OpenAI, você vai clicar em configurações, tem ali a parte de wallets, você vai encontrar o wallet, você vai colocar um cartão de crédito ou fazer a compra de créditos de $5, porque vai te ajudar nesse processo, porque utiliza tokens, tá bom? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer no processo de transcrição é nos certificar que as entrevistas estão sendo gravadas. Certifique-se que você está gravando a entrevista. Pode ser com seu gestor, pode ser com o cliente, pode ser com os usuários, pode ser num procedimento de teste. Então, você vai gravar as entrevistas e vai ter os arquivos de áudio. Aqui eu já criei uma pasta, que será a pasta que vamos trabalhar, né? É uma pasta chamada teste. E eu tenho aqui uma pastinha chamada áudios, em que eu separei 2 áudios de entrevistas reais, tá? Entrevista 1 e entrevista 2, para a gente testar essa ferramenta de transcrição. Então eu tenho reservado ela nas pastas áudios, porque como a gente gera arquivos de áudio e arquivos de transcrição, eu não deixo os arquivos misturados. Eu crio uma pastinha de áudios, você pode ter também uma pastinha das transcrições, o importante é deixar separado, muito bem organizado. Então você fez as gravações das entrevistas, tenha os arquivos em mãos, de uma forma que você consiga ver o nome do arquivo e você consiga saber o caminho da pasta em que esse arquivo está. Nós vamos iniciar então mostrando para vocês qual é o código que vamos utilizar. E é esse código aqui. Então, esse código aqui é o código que nós utilizamos para poder fazer a demanda do Whisper e a transcrição dos nossos áudios, né, para entrevistas. Eu vou deixar esse código disponível no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Então você terá acesso a esse código. Mas explicando bem, nós primeiro vamos definir a chave de API da OpenAI. Então este é o primeiro item que você vai substituir. Nós vamos criar uma chave de API na plataforma da OpenAI e nós vamos inserir aqui a chave de API, que é o que nos dá acesso aos tokens, que é o que nos dá acesso à nossa conta, né, e permite que a gente faça a transcrição. Essa chave de API é secreta. A que eu vou mostrar aqui no vídeo é temporária, eu vou excluir logo depois de utilizar. Então nunca abra essa chave de API para ninguém, porque se você abrir, a pessoa vai poder utilizar os tokens da sua conta. Então a primeira coisa que vamos fazer é gerar essa chave de API. Segunda coisa é definir qual é o arquivo que vamos ler. Então nós temos o caminho da pasta, né? Nós temos o arquivo, nós vamos transcrever uma entrevista por vez e nós vamos definir aqui qual é o arquivo de leitura. Será o segundo item que vamos substituir sempre dentro das pastas, nunca apagando as pastas. O terceiro item que nós vamos substituir é o arquivo de escrita. Nós vamos definir um arquivo .txt que não existe, que esse sisteminha aqui vai criar para a gente com a transcrição. A gente vai sair dessa transcrição aqui com o arquivo texto com a transcrição. E todas as outras informações são informações para o modelo. Então a gente diz aqui em file type tem tipo áudio M4A. Eu estou definindo aqui qual é o tipo de áudio que eu estou utilizando. Então, de repente, você pode estar utilizando o WAV, você pode estar usando MP3, você pode estar utilizando outros tipos. Aqui nós estamos definindo que vamos utilizar o M4A. Definimos também o modelo como Whisper1 e definimos a linguagem em PT, que é português. Outro ponto muito importante, você pode, de repente, utilizar em inglês, que seria EN. Aqui seriam entrevistas no Brasil, então língua em português.
e o formato de resposta em texto. A partir do momento que nós temos esse código que estará disponível no primeiro comentário do vídeo, tá? No comentário fixado para você utilizar, nós podemos agora começar o nosso processo. Então nós precisamos primeiro de uma chave de API. Vamos então aqui no segundo item da aba Manager, aqui embaixo, em API Keys, nós vamos criar uma nova API, clicamos aqui no botão criar nova chave secreta e eu vou dar um nome para essa chave, né? Então eu vou colocar teste Whisper, que nós vamos testar. E ele já carrega o projeto da minha conta, chamado Xcode, e quem vai ser o dono, se vai ser uma conta de serviço ou eu. Então eu, com todas as permissões, chamado teste Whisper, criar chave secreta. Pronto, a partir desse momento, ele me dá a chave que está nessa caixinha e eu tenho um botãozinho de copy. Eu vou copiar a chave da API e vou colar dentro das aspas, sem apagar as aspas, tá? Então aqui já tenho a minha chave de API. É o primeiro passo concluído. Segundo passo, eu vou definir o arquivo de leitura. Então eu tenho aqui a pasta com o arquivo de leitura, na entrevista.1m4, então eu tenho o caminho da pasta, que está na área de trabalho. Então eu tenho aqui desde o caminho C, eu estou usando o Windows, eu defino aqui o caminho C, Users, Desktop, Teste Áudios, mas falta o arquivo. Então eu vou pegar também o nome do arquivo, no caso entrevista 1 M4A completo, vou colocar aqui a barrinha invertida. Então tá o nome completo, desde C, usuários, desktop, pasta teste, pasta áudios, nome do arquivo, entrevista _1, M4A, tá definido o arquivo de leitura. E agora eu vou definir o caminho de escrita. Eu posso até copiar o caminho da leitura, mas eu vou fazer algumas modificações. Essa entrevista 1, ela não vai ser M4A, ela vai ser TXT. Então eu vou criar um arquivo chamado entrevista_1.txt, que será o arquivo, e eu vou tirar ele da pasta áudios. Eu vou deixar ele na pasta teste, ele vai ser criado fora da pasta áudios. Então eu tenho a chave API digitada, entre aspas, eu tenho o arquivo de leitura também entre aspas, o arquivo de escrita não precisa estar entre aspas, tá? Então o código está completo. Agora nós podemos fazer a transcrição desse arquivo. Para fazer a transcrição do arquivo, nós vamos utilizar o prompt de comando, né? Aqui no Windows, eu vou buscar pelo Windows PowerShell. Se você estiver utilizando o Mac, você vai utilizar o prompt de comando, você vai buscar o prompt de comando do seu próprio computador, que é onde vamos executar esse código. Então, com o código pronto, eu vou selecionar todo o código aqui que eu já fiz as substituições. Vou simplesmente digitar ele completo no prompt. Vou pedir para ele colar. E a partir desse momento ele já está rodando. Então você consegue ver aqui na primeira linha. Aliás, isso aqui já é tudo resposta do modelo, tá? Que está rodando. A primeira linha aqui, ela trata do upload. Então você consegue ver que o upload foi completamente enviado, que foi enviado em 2 segundos, que são 2,5 megabytes. Então o arquivo já foi enviado. E essa segunda linha que está aqui, que está contando 28 segundos, 29 segundos, está contando segundos, é ele trabalhando. É o modelo fazendo a transcrição agora. Então neste momento a gente só precisa aguardar. Significa que a IA está trabalhando, pronto, terminou. Então ele vai cuspir aqui esses códigos e vai chegar no momento em que você pode digitar novamente. Ele coloca say users aqui, que é a pastinha, eu poderia colocar novos comandos. Eu vou colocar para sair o exit, pronto. E nós podemos conferir agora na pasta. Aqui está a pasta de áudios e a pasta teste. Está aqui o nosso arquivo texto. Se acessarmos, está aqui toda a entrevista transcrita, todo o áudio transcrito. Então nós conseguimos transcrever com sucesso. A partir desse momento que eu tenho as entrevistas transcritas, eu vou fazer da entrevista 2, né, rapidinho, e a gente vai começar a análise com a OpenAI.
Pronto, aqui temos as 2 entrevistas em texto. No seu caso, podem ser 5 entrevistas, podem ser 30 entrevistas, quantas forem necessárias no processo de discovery. Aqui eu estou utilizando 2 para teste, tá? Para que vocês consigam observar. Então nós já temos os arquivos textos. Nesse momento nós vamos para um modelo de IA. Eu estou escolhendo o ChatGPT na versão 5.1. Vou adicionar os arquivos. Então eu coloco aqui as 2 entrevistas, tá? Em texto. E vou digitar um prompt. Ele vai fazer o upload dos arquivos. E eu estou pedindo para ele atuar como UX Researcher, especialista em Discovery, para analisar os arquivos e traçar um perfil básico no formato de persona. E eu estou pedindo para este vídeo aqui, que estamos fazendo os exercícios, para ele manter o sigilo dos nomes, para ele não identificar os usuários também, para eu não publicizar isso para vocês. Tá? Os usuários não devem ser identificados. Mas no caso das suas entrevistas, você pode identificar usuários para de repente buscar palavras-chave ou você buscar frases de impacto que você queira destacar no seu relatório. Tá? Mas eu estou pedindo especificamente, que aí seria o fruto da nossa análise, para mapear as principais dores dos usuários no processo. Então nós vamos rodar isso aqui, ele vai fazer a análise. Está lendo os documentos. E aqui ele vai, então, me responder. Ele está colocando como 2 personas, né? Mas, assim, eu não precisava de 2 personas, eu precisava de uma só. Então, assim, vai muito dos parâmetros que a gente coloca no nosso prompt. Tá? A gente tem que ter uma certa engenharia de prompt aqui, a gente tem que saber pedir para ele que é uma persona só. Mas, aqui, a nível de teste, ele vai colocar nosso perfil, com os objetivos, com as dores, né? Com as necessidades explícitas. Então, assim, isso aqui já te ajuda no processo de discovery, porque ele vai fazer um panorama de toda a entrevista que foi feita, aqui uma entrevista de 40 minutos, né? E você vai começar a fazer prompts que vão te pensar, né, o que está acontecendo nessa entrevista, o que está sendo comentado, né? E ele traça dos 2 perfis. Então, o perfil 2 também, o perfil sugerido, quais os objetivos, quais as dores, o que está acontecendo, né? E aí você vai tratar essas informações na sua análise e vai te ajudar a construir um mapeamento de usuários, a construir personas, a construir análise, né, de tudo que está acontecendo. Então, a partir desse momento, tudo que você for extrair de valor será de acordo com o seu prompt. Então, esse foi um prompt inicial, que precisa ser refinado, claro, mas você pode conversar com o ChatGPT aqui, porque ele teve acesso aos arquivos. Então, vamos dizer que na análise inicial dele, ele não te deu uma informação muito precisa sobre quais são as principais oportunidades não mapeadas ou não ditas aqui. Ele pode fazer essa análise para você e te sugerir oportunidades, né, como você está pedindo. Claro que a gente ainda tem a inteligência natural, né? Então vale a pena, né, de acordo com as coisas que foram mapeadas aqui, de repente na persona 1, no primeiro perfil, ele pontuou algo que era muito interessante para a gente observar. A gente pode ouvir de novo o áudio, a gente pode investigar mais a fundo, só que essa análise no primeiro momento vai te ajudar muito a você ganhar tempo, né, e te ajudar a ter novas ideias para os teus relatórios, tá certo? A gente não pode, de certo nível, esperar milagres da IA, mas ela acelera o processo. Ela te ajuda a sair do zero, ela te ajuda a traçar um perfil inicial, né? Então, aqui nesse caso, eu estou falando sobre jornada médica, né? Então, eles falam sobre jornada fragmentada entre o médico, o clínico e o exame. Eles vão começar a pontuar dores. Então, isso aqui é muito interessante, porque te economiza tempo para você chegar, né, em resultados. Ele trouxe um relatório enorme aqui. E ele traz também alguns passos seguintes, né? Jornada do usuário, mapa de empatia, hipóteses de valor para MVP. O User Stories, eu posso começar a conversar com ele e vou extrair muito valor, porque ele vai ter acesso a todas as informações da entrevista. É isso, pessoal. Dessa forma, nós conseguimos utilizar o Whisper
que é uma ferramenta que a gente vai acessar pela API da OpenAI. A gente consegue fazer transcrição de qualquer reunião que a gente quiser, pode ser com o líder, pode ser com o cliente, pode ser com o usuário, pode ser durante os testes. E a gente vai começar a solicitar da IA pontos-chave tratados nessas reuniões, dores não mapeadas, oportunidades que talvez não estamos vendo. Você pode até fazer um relatório para a IA do que você entendeu e perguntar para ela o que eu não estou enxergando, quais são as oportunidades que precisam ser mapeadas. E ela vai te ajudar. Então a gente leva a nossa análise para um próximo nível. Isso pode te ajudar muito. Está aí apresentado o Whisper. Bons estudos, bom trabalho e façam bom uso do Whisper, é uma excelente ferramenta.